Samantha chegou, boa noite, senhor Gládios, Águia. Oi, Samantha, tudo bem? Dá um alô, boa noite pra Samantha, que ela citou você. Oi, Samantha, tudo bom? Muito Bem-vinda. bom, já foi uma hora de programa. Atenção, A atenção. Lili colocou aqui morri. O que foi que Porque ela ela riu da piada que eu fiz, alguma delas que eu já até já esqueci. Você Ah, só deve ser do Gládio meia Sem Filtro, hora né? depois você tá Deve acompanhando ser o essa do Gládio coisa. Sem Filtro, né? Que você Também. escreveu tudo. Que eu falei do double plug. Double penetration. repete. Atenção que aqui tem DP. Dominação psicológica? Não. Dupla penetração. Que horror. Que é mais legal DP do que dominação psicológica. Gente, dominação psicológica só tem essa, tá? Quem disser que é diferente é dominação física sem dominação psicológica é Lei Maria da Penha, é cadeia, tá? Só nunca é tarde demais para lembrar deste pequeno detalhe que foi a Águia. Mais alguém? Eu não consigo falar assim mesmo. Tem perguntinha, ó. Outra pergunta? Outra pergunta. Não é da Thaís, que eu não vou Não, responder não é mais da da Thaís. Thaís. Thaís, só semana que vem você agora, senão ninguém mais Thaís brinca. acabou sua cota, sacanagem. Oh, É da Marilene. Marilyn. Marilyn, peraí, Marilyn, que eu tenho que colar, copiar ali e colar aqui, senão eu me confundo depois. Não, papai, eu não consegui responder nenhuma pergunta das anteriores. Eu trouxe pra cá 6 perguntas e eu não consegui responder nenhuma. Quando começa negociação de top para sub, caso o dominador não queira aparecer na CAN ou falar, a sub pode dar fim à negociação? Por favor. Pessoas. Liga o filtro ou vou sem filtro ou com Não, filtro? um momento. É que essa pergunta é sobre negociação e a Thaís fez um comentário que é também sobre negociação. Então coloca e responde junto. Você mandou lá de novo? Ok, vou Você... mandar. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, é tudo sobre negociação, né? Então vamos negociar. Vai, manda aí. Isso não é um comentário? É uma pergunta, mas tá do mesmo tema. Tá certo, então vou juntar. Estou oficialmente juntando a pergunta da Marilene com a pergunta de Subtaias. Ai, de novo. Essa Thaís, viu? Nossa, ela tomou conta. Brincadeira, Thaís. Lindo. Obrigado pela sua participação. Pode mandar quantas perguntas quiser, só que a gente vai dividir um pouco aqui, tá? Gente, compartilhem. Gente, curtam. Vamos falar para todo mundo que a gente se diverte um bocado aqui. Façam seus inimigos sofrerem. Tragam eles para cá para sofrer junto com vocês. Fala assim, eu viciei naquela droga, vem sofrer também, traga. Então, deixe seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Façam isso. E você que chegou agora, bem feito! Esse é o Papo com o Gládios. Edição 69, ok? Você chegou agora? Chegou agora, entrou aí, incauto. Esse aqui é o Papo com o Gládios. É, 69. Nessa data eu perdi a data, atenção. 16 de maio. Parabéns. Tá aqui. Vamos lá. Então, a pergunta da Marilene é: quando começa uma negociação de top para a sub, caso o dominador não queira aparecer na CAN falar, a sub pode dar fim à negociação? E encavalando com esta pergunta, então, as regras da ela dominante voltou uma... devem ser colocadas no momento da negociação? Isso. Sim, respondida. Próxima. Não, brincadeira. Oi, gente, é o seguinte, então tá. Vamos falar um pouquinho sobre negociação. O assunto é negociação? Vamos falar sobre negociação. A Marilene fala da sub, se a sub pode sair da negociação. A Thaís pergunta, questiona se as regras têm que ser colocadas no momento da negociação. Gente, é o seguinte, o que é a bendita da negociação? Palavra que eu não gosto muito, mas faz parte do nosso vocabulário. E também é uma questão de usos e costumes. Faz parte do BDSM a negociação. Então, no mundo baunilha se paquera, no meio BDSM a gente negocia. Eu gosto disso do BDSM pela questão da praticidade, da pragmaticidade. É legal ser direto, você pode chegar e já fala, olha, gostei de você, vamos conversar um pouco, sou dominador, gostaria muito de ter você no meu reino, me servindo, o que você acha? Você quer conhecer meu reino? Você quer ou uma submissa? Ou senhor, já conheço o senhor da sua reputação, já ouvi falar muito, tem uma amiga minha que ele serve, é play partner, eu gostaria muito de chegar mais perto, de ser avaliado e tal. E é ótimo isso.
E o que acontece? Se nenhuma parte não quer, zerou. Então, se um dominante chega para você e fala, oi, eu sou fulano, gostaria de conversar com você. Aí você fala, não, não quero. E se ele continuar, esse cara não é um dominador. Porque o dominador, ele pode até chegar e comunicar a você diretamente suas intenções. Gostei de você, pedaço de carne macia e tenra e nutritiva. Estou a fim de degustar um pouco dessa carninha ungida, desse seu corpinho ungido no azeite. E se a pessoa fala assim, não, acabou, PT saudações. Se o indivíduo continua daí, já é uma coisa esquisita. Já é um sinal de que não é um dominador. É o quê? É um cara vestidinho de dominador, querendo sexo fácil. Ele está acostumado com aquela coisa baunilha, do stalker, do cara que persegue, tipo o Mr. Grey do filme, né? Que anda atrás, que corre, que esse comportamento meio doentio. Corram. Tá, em primeiro lugar. Na questão de regras, se alguém vem falar para mim, vamos lembrar que, dominação é reativa, não é ativa. O dominante só pode atuar sobre o poder que lhe é dado. Então, o dominante sempre reage ao poder que lhe é dado. E ele trabalha dentro da área de poder que lhe é dado, que normalmente não é toda. Ninguém chega e dá a vida inteira, ninguém com noção. Se uma submissa chega e fala assim, eu quero ser toda sua a partir de já. Peraí, por quê? Você se achou no lixo, minha filha, é assim? Você se joga? Você se oferece inteira? Tem que ter isso. Saber, a pessoa tem que primeiro se dar o valor. E começar uma coisa lenta, gradativa e uma relação de confiança que se constrói. A negociação é importante porque primeiro você tem negociação, depois que, legal, negociamos e tal, vamos começar. Aí não virou relação ainda, virou avaliação. Não é uma relação BDSM consolidada de coleira. Não se põe coleira depois da negociação. Põe. Gente sem noção, maluquinha da cabeça. Por quê? É aquela pessoa que conheceu, oi, tudo bem, vamos casar? Vamos. Casou. É gente doida, ninguém faz isso. Ninguém vira parceiro de vida de alguém sem ter uma história antes, sem construir uma relação. Agora imagina no BDSM. Eu sempre digo, depois de amarradinha, amordaçadinha e vendadinha, querida, é só você e Deus. Se você acredita em alguma divindade, torça para que ela não seja do livre-arbítrio. Senão vão vir duas mãozinhas lá divinas e fazer assim, você escolheu, vai até o fim, meu amor. Então só resta para as pessoas que são ateias, os ateus, estes têm que torcer para ter feito uma boa escolha. Porque, olha, querido, muita coisa ruim acontece nessa hora. Você tem que tomar muito cuidado. Então a negociação é onde se definem os primeiros limites. E não existe negociação definitiva porque não existem limites definitivos. Por quê? Porque o limite, você tem o limite que você supõe que tem. Eu não gosto disso. Só que, depois que você é apresentado a isso, devagarzinho, e começa a experimentar dentro de um contexto de dominação e submissão, eu não gosto de apanhar. E uma palmadinha? Uma palmadinha vai. Então, legal. Então começa com uma palmadinha, 2 palmadinhas, 3 palmadinhas, chineladinha, chicote, taco de beisebol com um prego atravessado. Não importa, a coisa vai crescendo, então os limites, eles se dilatam. Também tem o limite que a pessoa supõe que tem. Que é esse, tem um limite que ela tem mesmo. Eu não gosto de agulha, eu tenho pânico de agulha. Então é um limite rígido, não dá. Mas olha uma agulha, pega na mão. Às vezes a pessoa se confrontando com esse medo, vou espetar em mim, espeta em você pra você ver. Olha aqui, na pele, uma só. Aí a pessoa pode perder o medo, então é um limite dilatado. E existem ainda os limites que você pode descobrir que tem na hora. Porque não tem como você negociar tudo. De repente eu chego, te apresento assim, olha... Agora vou te apresentar aqui o spanking com espanador de pó, de pena. Não, isso eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se eu gosto. Vamos experimentar. Não gostei, gostei. Então, a negociação é para as partes se conhecerem, saberem dos limites. E sim, tanto o dominante quanto o submisso tem que colocar os seus limites. E o dominante, como é o reativo, é a constante da equação, o dominante, ele coloca as regras do seu reino. Regras supremas. Cláusulas pétreas, ou até algumas que ele possa dilatar ou não, para acomodar alguém que ele tem interesse. Entendeu? Mas eu acho estranho se algum dominante acabar se subvertendo por causa de uma pessoa que ele queira demais. Então ele é fraco. Então ele se subverte, ele distorce a realidade dele por causa de uma pessoa. Quem faz isso é o cara que baunilhão que quer comer. Então ele fala qualquer coisa para levar aquele pedaço de carne tenro para a cama.
E não acho isso ruim, não é BDSM, mas não é ruim que seja, se a pessoa foi. Também não tem ninguém inocente. Por favor, gente. Vim dizer assim, mas eu sou iniciante. Gente, por favor. O desconhecimento da lei não é desculpa para o descumprimento da lei. Vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Mas a rua é contramão, só tem que olhar para a direita. Olha para os dois lados, porque pode vir uma bicicleta na contramão. Minha mãe descobriu isso há muitos anos atrás, ela tem uma cicatriz desse tamanho na perna por causa disso. Olhou para um lado, vinha uma bicicleta, pegou e abriu um rombo na perna dela. Então, não é desculpa dizer que, eu não sabia. Vai se catar. Isso aqui ninguém é inocente. Então, se você já está no mundo baunilha e que você tem que tomar precauções em relação a pessoas, aqui mais ainda, porque você, parte que se submete, está colocando o seu corinho para bater lá. É o seu bumbumzinho que vai levar tapa e os seus orifícios que vão ser preenchidos de coisas que, se você tiver vendada, nem vai saber o que são. Então, você tem que tomar cuidado. Para isso que serve a tal da negociação inicial e depois um período de avaliação, onde as partes se avaliam. A questão da regra do dominante tem que ser colocada de cara. Aqui as coisas são assim, e se você não quiser, PT saudações, vai para outro reino e vai procurar alguém que se adeque. Agora, erra o pseudo-dominante que se subverte para aceitar uma carninha, uma parte que se submete que ele queira demais da conta, né? Um vendido, né? Ou, o que é pior, uma submissa que acabe se distorcendo por causa daquele dominante, acabe querendo coisas que não vai ter cacife para bancar, não vai ter lombo para segurar. Então, vamos aproveitar o período da negociação, o período da avaliação, para saber se as pessoas querem essa relação. Melhor ainda é que numa relação BDSM não tem isso de uma sub pode dar fim à negociação. Óbvio que pode. O cara não botou a cara? Esquisito? Você vai negociar com um cara que não se apresenta pra você? Um cara que daqui a pouco vai, tipo uma coleira, vai te encontrar no hotel? Um cara que vai fazer coisas do arco da velha que você sabe se lá o quê? Que será que Deus te proteja para que você aguente? A Marilene até colocou aqui que ela fez essa pergunta do cara não querer aparecer na câmera porque pode ser... Na verdade, pode ser qualquer pessoa, né, atrás da câmera, se ele não aparece. Mas é disso que eu tô falando. Então, se eu tô colocando que, nesse caso específico da Cam, é de não querer aparecer na câmera, por quê? Por que você não pode pôr sua carinha? Mas aí... Desculpa. Deixa eu terminar aqui, depois você fala. Você quer debater comigo? A gente debate. É debate que eu gosto. Fala, debate que eu gosto. Fala. Debate que eu gosto. Tá bom. Deixa eu terminar aqui a pergunta. Você fica me cortando de 3 em 3 minutos, eu não acabo. Então, para finalizar, a questão da negociação é importante. E não só na negociação, uma submissa e um dominador podem terminar a relação a qualquer momento que ela não fique boa mais, não seja mais divertido, não seja bom para uma das partes. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se uma parte não está satisfeita com o que está vendo, com o que está conversando, não só na negociação, se teve a negociação e na parte da avaliação a coisa não foi boa, ou se na parte da avaliação a coisa foi boa e quando virou uma relação já de dominação, submissão, a máscara do indivíduo cai e ele se mostra uma coisa diferente ou ele muda de opinião sobre algumas coisas, a parte que submete pode sair. A mesma coisa para a parte que domina. A parte que domina pode sair a qualquer momento. Isso é importante. Então tem essa coisa. As regras têm que ser colocadas, os limites colocados, e as pessoas podem sair da negociação e da avaliação e, enfim, da relação a qualquer momento. Fala, Guia. Não, essa questão... Pode falar, Guia. Obrigada. Comente. Não, essa questão de aparecer na cam. Quando eu tava começando a ver o meio BDSM e tal, e entrava nos chats, eu particularmente não gostava de aparecer na cam. E por que você me mandou aqueles nudes todos? Safada. Não, tanto Mentira, ela nunca mandou não, nude. eu só vi... Quando ela começou a falar comigo, nem tinha isso de câmera. Não tinha, não tinha isso de Não, câmera. mas assim, eu acho Falava que no a chat questão do UOL. de aparecer ou não aparecer. Eu acho que, na verdade, assim, você tem que passar aquele tempo onde você conversa com a pessoa e tudo. Pra mim, o problema não é não aparecer na cam, é não querer encontrar de jeito nenhum
E querer exigir fotos da pessoa, um monte de coisa, querer encolerar e tal. Assim, Bobagem, não bobagem. Gente sem noção, isso. Então, por exemplo, ele não foi a única pessoa que eu conheci, né, na internet, né, via internet. Mas as pessoas que eu conheci antes dele, o que eu fazia? Eu não ficava trocando foto com essas pessoas, não. Eu ia, marcava num lugar público, olha, eu vou estar em tal hora, eu vou estar vestida desse jeito, blá, 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 e encontrava com a pessoa que eu conhecia ali. Então, acho que a questão não é a cam em si, não querer aparecer na cam, porque às vezes a pessoa quer se reservar, não quer ir aparecer para outra pessoa, sim. Mas o problema é ela não aparecer e não querer marcar um lugar público para encontrar com você. Acho que essa que é a principal questão. Estava falando sobre limites, né? O Atos Menes colocou assim: os limites não são definitivos, mas tem umas subs que acham que o limite pode encolher risos, principalmente limitar a sede dominador para ela. Dominar o quê? Não, ele falou assim: os limites. Não, vê o final, principalmente limitar a sede do dominador por ela. ou para ela. Ele colocou para ela. Para ela? Limitar a sede? Você quer limitar a minha sede por você, Guinha? Não, mas eu acho que essa questão do limite... Eu tenho uma sede do teu sangue de vez em quando. Por exemplo, eu quando comecei no BDSM... metaforicamente falando. Eu quando eu comecei no BDSM, eu era extremamente masoquista. Eu gostava e tal. E hoje eu não gosto Por mais que disso, será, e Guinha? tal. Você mudou por quê? Então, mas eu acho que o seu limite, ele pode sim encolher, você pode mudar, você não tem que ficar eternamente querendo a mesma coisa. Agora, se isso não é um agrado dominante, ele fala para o submisso, tchau. O que você acha sobre a questão dos limites? O que tem os limites? Não, o Atos falou: os limites não são definitivos, né? Ele concordou com o que você estava falando antes. Mas tem umas subs que acham que o limite pode encolher, quer dizer, elas podem colocar mais limites ainda depois. Principalmente limitar a sede do dominador para ela. O que você acha? Eu não entendi, mas tudo bem. Então, se ele falou, tá falado. Que ninguém vai limitar a minha sede é difícil. Eu jamais que vou querer uma pessoa na minha vida que vá limitar a minha sede. Não, mas eu acho que a submissa pode mudar de opinião. Não, agora quanto ao limite flutuar para mais ou para menos... Isso acho que é normal. Você era extremamente masoquista, baixei muita borracha nesse seu corpinho e agora Então, você não rende nada nesse ponto. Mas assim, se isso fosse algo... Se a prática... Balança a varinha assim pra ela, já tem... Pois é, se a prática do spanking fosse algo que pra você é fundamental, tipo, eu preciso de uma masoquista, você ia chegar pra mim, ó, tudo bem, Águia, você não gosta mais, então, perder saudações. Isso, entendeu? querida. Mas é que tá, tipo assim, falando pessoal, eu acho o spanking fundamental, mas o spanking é fundamental, eu não preciso quebrar a pessoa em pedaços para praticar um spanking fundamental. Eu pratico o spanking, eu pratico o spanking. Você aguenta e gosta de spanking não, até a página 3, mas você não precisa ter a página se fosse 100. algo que não tivesse gradação, que eu, tipo assim, que fosse essencial pra você, mas eu não quisesse, eu tô diminuindo, né, limitando você ainda mais. Simplesmente, se você não gosta, é o meu direito de limitar ainda mais e o teu de falar, olha, isso é importante pra mim, então tchau. Eu digo sempre que existem 4 níveis de quereres, de desejos, de coisas que nos alimentam. Eu tenho coisas que são absolutamente essenciais, sem as quais eu não vivo. Não vivo. Sexo selvagem, brutalizante, desumanizante, objetificação, sabe? E gosto, sabe? Desconstrução até os 12, 13 anos de idade, né, bebê? Você gosta de transformar a águia numa adolescente. Num bebezinho, uma pré-adolescente. Você fica mais legal Gente, pré-adolescente. mas eu adoro, tá? Você fica bem de 13 anos de idade. Isso é essencial. Se a pessoa não está alinhada nisso, vamos ter problemas. Então, isso tem que ter. Eu vou querer. Vou brutalizar, vou chapar de creme, pau, e um abraço. Sabe, vou desconsiderar. Se a pessoa não gosta disso, vai ter problemas. Não, se não gosta disso... Vai ter problemas, vai doer. Vai se machucar. Existe um segundo grupo de coisas que eu gosto, mas passo sem, sabe, tranquilamente. Spanking é uma delas. Porque eu gosto do spanking pelo efeito que ele dá. Então, eu não preciso pegar você e te cobrir de porrada e arrebentar e deixar você toda roxa para me alimentar. Porque eu posso umas palmadas, umas chineladinhas. Tá ótimo. Tendo o efeito, tá ótimo. Que são o efeito
das práticas de spanking. Existe um terceiro grupo de coisas, e você sabe bem deles. Eu não dei o exemplo desse segundo grupo, né? Por exemplo, que é coisas que eu gosto, mas não são absolutamente essenciais. Sexo brutalizante e desumanizante anal. Não é uma coisa que eu faço, que eu gosto, porque é brutalizante, mas é uma coisa que, se for um limite, eu vou passar bem sem, de boa, porque eu não tenho uma fixação pelo orifício, né, pelo centríolo. Então, não tem. Então, e por fim, a terceira coisa são aquelas coisas que eu não gosto e nem desgosto, não faz diferença. Então, eu faço, se você chega e fala assim, Lobo, eu gostaria de agulhas. Agulha não me dá um prazer BDSM. Me dá um prazer de designer, eu fazer arte. É outro prazer. Só que as agulhas não ativam o meu lado dom. Tudo bem, vai ter um pouco de dor. Tudo bem que eu estou usando minha posse como tela. Mas isso é tudo, é muito metafórico para mim. Eu gosto mesmo de quando estou dominando, eu gosto do domínio de eficiência. Tem que estar no chão, tem que dobrar, tem que ter a dobra do metal. Então, agulhas e velas, por exemplo, oxplay, needle play, são coisas que eu faço. Ela adora, ela gosta disso. Então, eu faço porque agrada a ela, porque não me desagrada. E pelo prazer que eu estou dando, eu faço. E tem um quarto grupo de coisas que eu não faria nem de forma alguma. Práticas com sangue, práticas com SCAT, que estão fora. Então, tem que ter esse equilíbrio. Mas eu acho que essa divisão entre, né, aquilo que eu gosto, aquilo que pra mim é mais do que eu não faria, vale para os dois lados, né? Pro lado dominante e pro lado submisso. Tem uma última pergunta aqui. Não, mas eu quero responder uma pergunta aqui, ô coisa. Calma, mas é porque tem comentário em cima da sua resposta. Fala. A Patrícia falou assim, em um mundo ideal... Não chuta a minha câmera. Em um mundo ideal, as práticas em uma negociação ocorrem de forma gradual. Ambos vão se testando, se conhecendo, só assim para haver uma troca de poder coerente dentro do SSC. Perfeito. Né? Continua. O Dom Beto. Dom Beto. Mas isso sabemos, mas as pessoas têm mania de mudar tudo. Limite existe para serem respeitados. Claro que existe o fato de querer superar esses limites, né? Porém tem de ser feito com todo cuidado e sempre conversando. Isso é verdade. 2 mais 2, 4. Então, tipo, porque já fizeram essa pergunta, né? Se o dominante pode falar assim, mas eu conheço o limite da minha submissa, eu posso ir além. Gente, ela não vai fazer o programa dela agora, depois do nosso, vai? Pelo que eu entendi, não. Então, será que tem mais uns 10 minutinhos? Hein? Assim, pergunta pra ela lá se eu vou ter um tempinho extra aqui, que eu queria responder mais uma pergunta, não tá dando, né? Gente, é 8h57. É, 8h57. Então, você tá desembestando de falar agora e... Mas o pessoal tá comentando. É o seu papel ficar de olho no horário e coisa do demônio. Gente, eu perdi o horário hoje. Sua switcherzinha. Então, é isso aí, né? A questão dos limites. Rebelde. Brat. É algo que tem que ser sempre negociado, gente, sabe? Não tem essa dominante, eu vou ultrapassar seu limite. Não. Vai catar coquinho. Tem que ter consensualidade. A Patrícia tá falando que 1h30 é pouco. Bom, e aí? Começando a Jague. A Fran tá digitando lá, vê lá o que ela vai falar. Ela falou que, claro, pode esticar. Opa! Francine, já nem te falei que eu te amo muito, além de tudo, né? Francine acabou de dizer, ela tá dodóizinha, e ela acabou de dizer que a gente pode esticar um pouquinho aqui. Então vamos adiante um pouco, só para eu tentar, azar de vocês, que vão sofrer mais um pouco comigo aqui. Um pouquinho só, não muito. Tá vendo, Patrícia? 1h30 é pouco, então vamos passar um pouquinho de 1h30. Posso responder alguma coisa aqui que tá encalhado? Porra. Tá bom. Agora também não quero. Parece assim que eu fico te impedindo, né, de responder alguma coisa. Você me sabota. Você fica me sabotando. Você tá querendo tomar o controle. Você tá querendo tomar o controle da nossa relação. Vou ficar aqui só esperando a sua tentativa de tomada de controle. A Subthaís mandou melhoras pra Fran. Vem tomar o controle, vem que a gente vai ter uma conversa, eu, você e essa faca aqui. Você tá gostando disso hoje? De quê? De ficar te ameaçando? De fazer bullying?
fazer bullying. Nem peguei o soco inglês ainda. Que isso? Fica falando isso, o que eles vão pensar da gente? Pior que meu filho tá ali, tá só ignorando tudo que acontece aqui, tadinho. Ele deve estar achando que está em outro mundo. Meu filhinho lindo. Meu filhinho lindo de 1,90 m. Monstro. Monstro. Seu monstro. O Atos tá falando que tá demais a interação nossa hoje. É. Olá. Gostou desse papo? Tem alguma dúvida? Curta o vídeo e deixe seu comentário. E para ficar por dentro das novidades, assine o canal e clique no sininho para receber as notificações. Tá bom? Até a próxima.